Olá, eu sou Andréa Ribeiro e vamos bater um papo sobre gamificação de questionário. No Facebook tem uma postagem sobre como gamificar uma atividade de pergunta e resposta. Para quem não viu essa postagem, dá um pulinho lá no canal do Facebook da Midiar, eu vou deixar o link aqui embaixo, e procura pela hashtag Trocando Ideias Midiar. Você vai encontrar essa postagem e outras também bem legais, onde a gente sugere algumas atividades em cima de dúvidas de professores que a gente encontra na rede social, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala em gamificação, se fala muito em pontuação, em dar medalhas, ganhar troféu, mas a verdade é que gamificar é algo estrutural, não são exatamente esses elementos. E para falar de gamificação, a gente vai utilizar a atividade exemplo da postagem do Trocando Ideias, ok? Primeiro, você tem que definir o tema da aula, para a partir daí começar a criar as perguntas. Ok, tema definido, vamos para a pergunta. Só que primeiro o enunciado dela. As perguntas, elas não vão ser feitas no modelo tradicional. O que eu quero dizer com isso? Que não vai ser uma pergunta direta do tipo: o que você tem que fazer? Como fazer aquilo? Não é isso. Vai ser necessário criar uma situação. É como se fosse um mini estudo de caso. A pergunta precisa ter início, meio e fim. E no fim a gente vai expor um problema para o aluno solucionar. E é aí que o aluno vai expor toda a criatividade dele, a partir da necessidade de achar uma solução para aquele problema. A resposta da pergunta. Você vai criar uma resposta que vai puxar mais para o certo e a outra um pouco menos certa. Por que isso? Porque a proposta aqui não é dar a ideia de certo ou errado, mas sim mostrar que toda ação gera uma reação, ou seja, consequências, resultados. E por isso eles precisam analisar muito bem o problema antes de dar o próximo passo. Além disso, isso aqui é importante para a próxima etapa, que vai ser o feedback. Tá, mas voltando. Vamos ver um exemplo do que eu quero falar sobre essa questão da resposta. Imagine que a pergunta tem a ver com como fazer uma boa avaliação educacional. E uma das respostas fala sobre avaliar a participação dos alunos, as atividades realizadas ao longo do semestre e a nota da prova. Enquanto que a outra opção fala em utilizar a nota da prova final, porque ela aborda todo o conteúdo do semestre. Bom, é perceptível que não existe resposta errada entre essas duas, certo? Entretanto, a gente percebe também que uma das respostas está mais certa, está mais completa do que a outra. E é isso. Feedback. O feedback ele é fundamental no processo de aprendizagem e dentro do game aqui também. Pois ele vai fazer a parte de mostrar para o jogador como ele vai fazer para conseguir passar os níveis e alcançar o objetivo final. E aí, cada resposta vai ter um feedback. Se a escolha menos certa, o feedback tem a proposta de questionar o aluno, indagar por que ele fez aquela escolha e até mostrar qual seria o resultado, a causa daquilo ali. Ou seja, toda ação gera um resultado. Na resposta mais certa, o feedback tem o intuito de confirmar a escolha e orientar ele para o próximo passo. E isso vira uma vivência, pois eles estão envolvidos com aquele jogo. E isso é muito melhor do que você simplesmente mostrar o que é certo ou errado. Você deixa que o próprio aluno construa essa noção sozinho. Ok? E aí começa tudo outra vez. Uma nova pergunta, resposta menos certa, mais certa, feedback para uma e para outra.
e vai aí por diante. Agora eu vou te contar sobre a importância do planejamento. Para criar essas questões que a gente falou, você precisa definir quais são as situações de aprendizagem que irá abordar em cada pergunta. Por exemplo, se você vai trabalhar com biologia, sei lá, característica dos seres vivos. Dentro desse tema, eu entendo que há outros subtemas onde um leva ao outro. E não é por uma questão de hierarquia de importância, mas sim por uma hierarquia de conhecimento. Você só vai conseguir compreender a organização hierárquica dos seres vivos se você souber identificar e explicar a característica deles antes. Ou seja, uma informação depende da outra. Então, elas precisam vir como se fossem níveis. E é essa organização que vai lhe permitir organizar as perguntas. Cada pergunta ela vai estar voltada para uma situação de aprendizagem e cada pergunta vai representar um nível a mais até chegar no objetivo da aprendizagem da sua gamificação, que já precisa estar definida dentro do seu planejamento. O objetivo da aprendizagem é aquele aonde eu quero chegar com tudo isso. E é isso que vai lhe ajudar a escrever também os feedbacks, porque a partir daí você tem um caminho a seguir, inclusive para aquela pessoa que escolheu a resposta menos certa. Você consegue dar essa orientação porque você tem aonde você quer chegar. E tudo isso já é parte do planejamento. O planejamento também envolve outras questões, como quais vão ser essas situações de aprendizagem, e aí você pode definir por conta própria, ou pode olhar na BNCC, ou no currículo, enfim. Você precisa ter isso definido. E após a primeira pergunta, independente da opção de resposta feita pelo aluno, você deve decidir se os alunos vão continuar seguindo o mesmo caminho, ou seja, eles vão continuar respondendo a mesma pergunta, independente de qual resposta eles escolheram. Ou se cada aluno vai traçar um percurso diferente. Afinal, cada escolha é uma renúncia, né? Já diz a música. Só que, mesmo sendo um caminho diferente, ele deve levar ao mesmo objetivo de aprendizagem. Perceba como tudo isso tem que ser bem planejado. Pois é, eu espero que vocês coloquem essas ideias em prática e voltem aqui para comentar, ou então lá no Facebook, na postagem Trocando Ideias, tá bom? Tchau!